Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? Feliz terça-feira para vocês. E não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. Persevere sempre que tudo vai dar certo. Vamos hoje para mais uma apresentação de ciências, turma 802, dia 8 de setembro. Professora Estela com vocês, pós-feriado. Eu sei que estão todos descansados, né? Que ontem foi um dia de ficarmos em casa totalmente. Vamos lá, vamos começar o assunto hoje sobre sexualidade e reprodução. É um assunto que eu gostaria muito de estar olhando no olhinho de cada um, mas como não é possível, vamos fazer a apresentação online mesmo. Vamos lá, todos os seres vivos se reproduzem da mesma forma? Pense comigo. O que é adolescência? E a puberdade? Tem alguma coisa a ver, puberdade, com adolescência? Você acha que existe uma idade ou um momento certo para engravidar? Então vamos lá, sobre esses assuntos que vamos falar nessa apresentação. Sigam comigo daqui em diante. Vamos lá ler em vermelho aí embaixo. Para que haja o surgimento de um novo ser, os seres que se reproduzem sexuadamente, é necessário a união de duas células germinativas ou sexuais. Então está o exemplo aí, né, de 4 barrigudas, 4 gestantes, onde houve a reprodução sexuada, onde é necessário a união de células germinativas, ou seja, células sexuais. Isso para a reprodução sexuada. O ser humano em foco. Vamos falar especialmente sobre o ser humano, porque a reprodução sexuada vários seres vivos realizam, mas vamos focar hoje no ser humano. O sistema genital apresenta acentuadas diferenças entre o homem e a mulher. Na puberdade, algumas mudanças no corpo começam a acontecer e o sistema genital completa o seu desenvolvimento, o que vai possibilitar a reprodução do ser. Então, nós distribuímos aqui algumas características da puberdade do homem e da mulher. No homem, acontece a produção de espermatozoides, tudo isso no período da adolescência, no período da puberdade. O crescimento de pelos na região pubiana e nas axilas, aparece barba, a mudança de voz e o desenvolvimento da massa muscular. São algumas características no homem, sendo que algumas características também iguais a mulher tem e outras diferenciadas. Vamos lá, na mulher, na adolescente, desenvolvimento de mamas, crescimento de pelos pubianos, tem um aumento do quadril e o início da menstruação. Vamos falar especialmente sobre o sistema genital masculino. O sistema genital masculino é composto por escroto e pênis, que ele é um órgão externo, tem o testículo e epidídimo, ductos diferentes, glândula bulborretal, próstata, vesícula seminal e uretra, que são internos. Aqui está um corte frontal do sistema reprodutor masculino, tá? São o aparelho reprodutor masculino e os órgãos próximos. Então, aqui nós temos os órgãos reprodutores e alguns órgãos também próximos a esse órgão reprodutor. No número 1 lá, acompanha comigo na figura, nós temos a bexiga. No número 2, o osso púbico, que é o osso da frente. Na 3, nós temos o pênis. No 4, o corpo cavernoso. 5, a glande, que é a pele que cobre, que é o que está dentro da pele do prepúcio. O número 6 é o prepúcio, que é a pele que cobre. Nós temos no 7 a abertura uretral. No 8, colo sigmoide. No 9, o recto. No 10, nós temos a vesícula seminal. No 11, conduto ejaculador. 12, a próstata. No 13, é a glândula bulborretal. No 14, ânus. 15, vasos deferentes. Não são diferentes, realmente é um E, deferente. O epidídimo, testículo e o escroto. Esse é o corpo do menino, tanto externo, tá o pênis ali, quanto externamente. É bom para você ter uma noção de como é o organismo por dentro. Agora vamos falar sobre algumas coisas e a função de alguns órgãos. Os testículos são glândulas sexuais masculinas, produzem os espermatozoides
e o hormônio sexual masculino, que no caso é testosterona. Nós temos dentro dos testículos a bolsa escrotal. A bolsa escrotal é uma circulação pendente da junção entre o períneo e a região abdominal inferior. Sua função é conter os testículos fora da cavidade corporal, cuja temperatura ideal é ótima para a manutenção dos espermatozoides. Então, a bolsa escrotal, que é o sacro escrotal, para você entender melhor, ele tem a função de conter os testículos, de guardar os testículos, tá? E ele sempre é quente. Você, menino, pode reparar que ele está sempre muito aquecido, bem morninho. Por que essa temperatura um pouquinho mais alta dos testículos? Para a manutenção dos espermatozoides. Tudo tem uma função. Epidídimo. Os epidídimos são estruturas com formato de vírgula ou C, situadas sobre os testículos. Eles são formados pela reunião dos pequenos tubos testiculares. No seu interior, acabam de amadurecer os espermatozoides. Os espermatozoides permanecem por pelo menos 3 dias para receberem as caudas e os nutrientes dentro dos canais enrolados dos epidídimos. Então, os espermatozoides eles estão produzidos, tá, nos testículos. Só que depois da produção, eles vão amadurecer no epidídimo. É no epidídimo que eles recebem a cauda e terminam o seu crescimento, o seu amadurecimento. Testículo humano, adulto com epidídimo. Na letra A, isso aí é um corte do testículo, tá? Para você visualizar como ele é por dentro. Na letra A, nós temos a cabeça do epidídimo. Na letra B, o corpo do epidídimo. Na letra C, a cauda do epidídimo. E na letra D, o vaso deferente, que vamos falar sobre ele, tá? Então, reparem bem, esse em cinza é o testículo, onde são produzidos os espermatozoides. Dali, ele vai em direção ao epidídimo, lá na parte A. Vai na parte A, desce para o B, até sair pelo canal deferente na parte D. Canais deferentes. Os canais deferentes saem de cada epidídimo, sobem, comunicam com as vesículas seminais, entram na próstata e no seu interior desembocam na uretra. Então, esses canais deferentes são os canais que fazem o caminho dos espermatozoides. O espermatozoide sai pelo testículo, vai no epidídimo. Nesse caminho do canal deferente, ele passa pela vesícula seminal para pegar o líquido seminal. Passa pela próstata para pegar o líquido prostático. E depois ele vai para a uretra, onde ele é liberado pela uretra pela ejaculação. Então, o canal deferente tem essa função de percorrer o espermatozoide e todo o líquido seminal e prostático. A vasectomia é um método de esterilização masculina, em que são realizados a secção dos ductos diferentes, impedindo a ligação do mesmo com a uretra. Então, na vasectomia, eles cortam esse canal deferente. Da seguinte maneira, olha como está aqui. Aí nós temos aquelas partes que nós falamos lá na imagem anterior, tá? Só que ali, ó, você vê ali o canal deferente, tá? É esse mais comprido aí, vai desde o epidídimo, sobe, e aqui está um traço vermelho. É nesse traço vermelho, que é um pouquinho acima do sacro escrotal, que eles fazem um corte, é um corte pequeno, onde eles colocam o canal deferente para fora e fazem um corte ali. Isso é a vasectomia. Vai impedir somente que o espermatozoide seja liberado. Todo o líquido seminal e prostático, ele passa, ele é liberado normalmente. Só que ele sai aquela quantidade de sêmen sem o espermatozoide. Esse é a grande jogada da vasectomia. Vesículas seminais. As vesículas seminais são pequenos sacos que contêm os espermatozoides maduros. Estão sendo situados abaixo da bexiga. Fabricam um líquido viscoso que protege os espermatozoides, alimentando-os e facilitando o seu deslocamento. Então, a função das vesículas seminais, do líquido seminal, é o quê? É proteger o espermatozoide e alimentando. E como é viscoso, facilita o deslocamento deles também.
Vamos lá na próstata, aqui do lado à direita. A próstata é uma estrutura única situada perto das vesículas seminais e por debaixo da bexiga. No interior da próstata, os canais deferentes desembocam na uretra. A próstata ela produz também um líquido que protege, alimenta e facilita a mobilidade do espermatozoide. Mesma coisa da vesícula seminal. Aí nós temos a glândula de Cooper, que são duas pequenas glândulas situadas abaixo da próstata. Segregam um pouco de líquido que limpa a uretra, neutralizando os resíduos da urina. E por último nós temos a uretra, tá? Que é um canal por onde passam o sêmen e a urina. É o mesmo canal que sai o sêmen, é o mesmo canal que sai a urina. O seu funcionamento é regulado por um pequeno músculo que impede a saída dos dois líquidos ao mesmo tempo. Então, o seu corpo, ele é perfeito. Então, quando você vai liberar o sêmen, a uretra ela vai fechar para o espaço da bexiga e impede que a urina saia. Então, nunca vão sair os dois ao mesmo tempo, porque o organismo humano, ele é muito perfeito. Aí nós temos o sistema reprodutor masculino numa vista longitudinal, tá? Aí você tem a visão geral de como é o seu organismo humano masculino. Olhem com calma, tá? Depois se vocês quiser até dar uma pausa no vídeo para entender melhor. Agora vamos falar sobre as meninas. Sistema genital feminino. O sistema genital feminino é composto por vagina, ovários, tubas uterinas e útero. Vagina e ovário. A vagina é um canal de 8 a 10 centímetros de comprimento, de paredes elásticas, que liga o colo do útero aos genitais externos, tá? Então, o canal vaginal, ele é elástico. Ele se contrai e depois ele dilata. Contém lábios grandes e pequenos de cada lado da sua abertura. Porém, internamente, duas glândulas denominadas glândulas de Burdolin, que secretam um muco lubrificante. Por isso que as mulheres sempre estão úmidas, liberando uma secreção. Isso é necessário para controlar a saúde, a boa saúde interna da mulher e a saúde da mulher em si. O ovário são as gônadas femininas, produzem estrogênio e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. Aí nós temos a anatomia do sistema genital feminino. Nós temos aí as tubas uterinas, tá? Como está aí a linha marcando. Temos os ovários e temos o útero no meio. Tem uma cervix e ali a vagina. Esse é a visão frontal do corpo genital feminino. Tubas uterinas, vamos falar. São dois ductos que unem o ovário ao seu útero. Seu epitélio de revestimento é formado por células ciliadas. Os batimentos dos cílios microscópicos e os movimentos peristálticos das tubas uterinas impelem o gameta feminino até o útero. Então, a função da tuba uterina, você pode ver na imagem aqui ao lado, é que através do ovário, o ovário todo mês vai liberar um óvulo, vamos falar mais na frente, que vão pegar ali pelas findas, aquelas franjinhas ali rosadas, e vão entrar pelas tubas uterinas. A tuba tem movimento peristáltico. É um movimento até que você faz também, que tem na sua garganta, que vai para o seu estômago e seu intestino, para deslocar o alimento da sua boca até o seu intestino, para ser liberado em forma de fezes. As tubas uterinas têm esse movimento peristáltico também, que vai conduzir o óvulo até o local certo onde eles têm que ficar. Vamos lá. Laqueadura, método de esterilização feminino. Realiza-se uma secção nas tubas uterinas, impedindo que o ovócito 2 chegue até o útero. Então, vamos lá. A tuba uterina, quando se não quer mais ter filho, já tem filho suficiente e a idade para fazer a cirurgia, o médico faz a laqueadura de trompa, tá? Nós temos vários exemplos aqui embaixo, tá? Temos a cauterização, onde o médico ele corta e cauteriza os dois lados. Temos o clips, onde ele corta e coloca um clips. Tem a banda, que é onde ele somente puxa e dá um nó para impedir a passagem, tá?
Esse escuro ali tá eliminado, não se usa mais. O mais indicado é a cauterização, porque o clípex pode soltar e a banda, que é esse nó também. Útero é um órgão oco situado na cavidade pélvica, anteriormente à bexiga e posteriormente ao reto, de parede muscular espessa e com formato de pera. É revestido internamente por um tecido viscularizado rico em glândulas, que é o endométrio. A função do útero é o quê? É gestar, manter o feto ali dentro, tá? Período gestacional. Aqui nós temos o sistema reprodutor feminino, tá? Os dois cortes, um corte lateral e um corte frontal. Lá no primeiro nós temos o ovário, a bexiga, ossos pubianos, pequenos lábios, a abertura vaginal, de cima para baixo, a cérvice, o reto, a vagina e o ânus, tá? Podem reparar que o ânus e a abertura vaginal são bem próximos, por isso a necessidade de uma higiene sempre eficaz, para evitar de que bactérias, porque das fezes, penetrem na abertura vaginal. Aqui do lado temos a tuba uterina, o útero, ovário, tem o colo uterino, o orifício interno do colo uterino, o orifício externo, a vagina e os pequenos lábios. Existe um ciclo menstrual que regula, e o ciclo menstrual regular, ele dura em média 28 dias, contados a partir do primeiro dia da menstruação propriamente dita, tá? Então, aqui ao lado nós temos um ciclo menstrual. Então, o primeiro dia é o primeiro dia do seu ciclo menstrual. É o dia que você começa a sangrar, tá? Então, geralmente, tem um período de 5 a 6, 7 dias, por aí, de sangramento. Pessoas mais em fluxo menor até ficam mais tempo, de 3 a 4 dias. Então, a média são 5 dias. Depois, esses próximos dias são dias inférteis. Depois vem os dias férteis e, novamente, essa bateria de dias aí, de dias inférteis. E vem um sangramento de novo. Esse é um ciclo menstrual de 28 dias. Os hormônios relacionados nesse processo são progesterona e estrogênio, que são os hormônios femininos. O FSH, que é um hormônio folículo estimulante, e o LH, que é um hormônio leitolizante. A tabelinha é conhecida também como método de calendário, pois a mulher, de acordo com o histórico de sua menstruação, identifica o seu período fértil através do mesmo. É aquela imagem mostrada anteriormente. Os dias, como eu expliquei, dias férteis, período em que há probabilidade de a mulher engravidar. Esses são os dias do 10º ao 8º dia, contados do primeiro dia em que iniciou-se o novo ciclo menstrual. Então, é desde o primeiro dia até o 18º dia. Dias não férteis é o período em que há uma baixa probabilidade de ocorrer a fecundação. São eles, do 1º ao 9º dia e do 19º ao 28º dia. Então, vamos lá. Atividades, rever e aplicar da página 170. Eu gostaria de estar em sala de aula para tirarmos as dúvidas de vocês, mas eu estarei terça-feira no horário de aula no Classroom. Vocês podem ficar à vontade de tirarem as dúvidas lá, de fazerem as perguntas que vocês tiverem lá. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá? Então, até terça no Classroom. E tchau, queridos. Fiquem com Deus. Um abraço.